Provérbios 27, 19. Eu vou ler em algumas versões diferentes. Vou começar primeiro na Nova Almeida Atualizada, que diz: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Quando ele usa a expressão a água reflete o rosto, está falando de uma época onde a maioria das pessoas não tinha espelho. E os poucos que tinham condições, eles tinham espelhos feitos de bronze batido, polido, e o reflexo, apesar da pessoa poder ter algo, em casa o reflexo não era assim tão perfeito. Então a maioria das pessoas tinha um único espelho, era olhar na água o reflexo do próprio rosto. Então a Bíblia está dizendo: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou ler isso na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. E agora na NVI, a Nova Versão Internacional: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Estão fazendo questão de apresentar traduções, versões diferentes, porque todas, com palavras distintas, vão dizer exatamente a mesma coisa. O que a palavra de Deus está apresentando aqui é o seguinte: ao olhar a imagem refletida na água, estou vendo uma réplica exata de qual é o meu rosto. E a Bíblia está dizendo que o meu coração é uma réplica exata de quem eu sou. Significa o quê? Que aquilo que afeta o meu coração, afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Provavelmente seja por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Escritura Sagrada diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alguém disse: se você quiser macular um rio, você não precisa se preocupar em correr toda a extensão do rio, tentando sujar todo o leito do rio. Basta apenas contaminar a fonte, o manancial, a origem dele, e todo o restante terá sido contaminado. Estou dizendo isso porque, se há um lugar que afeta todas as áreas da nossa vida, é o coração. Ele é esse manancial, ele é o lugar onde a palavra de Deus está dizendo sobre tudo o que se deve guardar. Não é a única coisa. Somos orientados a guardar muita coisa. O livro de Apocalipse diz: guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar de coisas preciosas. Mas a Bíblia está dizendo: de tudo que você tem que guardar, tem uma coisa que você tem que preocupar mais do que as outras. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus não está falando de guardar o coração apenas no sentido de não ter emoções ruins. Nós precisamos entender que isso começa a partir das nossas crenças, a partir das nossas convicções. Porque aquilo que afeta o coração acaba nos definindo. E algumas dessas coisas que entram no coração, sejam sentimentos, sejam crenças, elas entram de que forma? Através de imagens e percepções que nós vamos criando não só de pessoas, mas de circunstâncias e de acontecimentos. Aliás, Provérbios ainda diz no capítulo 23 e no versículo 7, porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia está dizendo que assim como uma pessoa imagina, assim como ela visualiza, ela é. Aquilo que vemos define aquilo que nós nos tornamos. Ou, como eu disse inicialmente, dando o tema da mensagem, você é aquilo que você vê. A palavra de Deus nos mostra essa verdade. Quem somos? Ou quem seremos ao longo da caminhada? Seremos gente que simplesmente se vê como gafanhoto e não avança para o lugar do cumprimento da palavra de Deus? Ou seremos gente como Josué e Caleb, que porque conseguem visualizar a materialização da promessa divina, eles dizem: não, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós vamos conquistá-los. Nós precisamos entender a importância do tipo de visão que criamos. Bom, definido aqui o poder de uma autoimagem a partir da própria palavra de Deus, eu também quero destacar o seguinte, Em segundo lugar, quero trabalhar a ideia aqui de que não podemos ir a extremos. Mas antes mesmo de explorar isso melhor, a pergunta a ser feita é: como corrigir uma autoimagem errada? E a resposta para mim é uma só: pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Porque há conceitos positivos sobre autoimagem que não são necessariamente bíblicos. Pelo contrário, muitos são antibíblicos. Um exemplo disso, o humanismo.
que destaca que o homem é bom. Você pode, você consegue, mas tudo focado no homem e na habilidade humana. Nós não cremos nisso. Quando vemos Josué e Caleb se destacando, eles não dizem apenas, não, nós não somos gafanhotos, nós somos bons pra caramba. Não é esse o discurso. Ele diz acerca dos gigantes, ausentou-se deles a sua segurança, mesmo sendo do gigante. Aí eles dizem, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los. Ou seja, a forma como eles se veem é a forma como eu e você, a forma como eles se viam é a forma como eu e você deveríamos nos ver em Deus. E daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor a respeito dessa forma correta de se ver em Deus. Mas primeiro eu queria tentar consertar aqui alguns conceitos. Eu vejo pessoas que transicionam, né, quando falamos de autoimagem, transicionam nos polos, nos extremos. Percebo alguns que têm uma autoimagem péssima, negativa. Não, eu só sou um gafanhoto, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, às vezes, eles justificam esse discurso em nome da humildade. Muitas vezes, como pastor, eu vejo a reação das pessoas quando estamos corajando. Gente, vamos trabalhar, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para o Senhor, vamos ajudar a cuidar delas por meio do discipulado, né? Encorajando alguns para liderar em célula. Nós trabalhamos aqui com grupos pequenos nas casas e às vezes alguns reagem, não, pastor, eu não posso, eu não sou nada, eu não consigo, eu não... Mas diferente de alguns que estão apenas falando, olha, eu só sou limitado, alguns ainda querem mascarar esse discurso com uma imagem de humildade, né? E eu percebo que eles estão extremamente equivocados a respeito de humildade. Porque na cabeça de muita gente, o conceito de humildade virou autodepreciação. Então parece que quanto mais eu me deprecio, quanto mais eu me diminuo, né? Quanto mais eu desfaço de mim mesmo, mais humilde eu sou. Aliás, seguindo essa linha de pensamento, e eu quero te mostrar que a maioria de nós, de um jeito ou de outro, pensa nisso. Nenhum de nós aceitaria uma pessoa dizendo que é humilde. Se alguém se posicionasse diante da gente e dissesse, olha, vou te dizer uma coisa, sou humilde, a gente já ia pensar, não é porque está falando que é. Agora, se isso fosse verdade, que quem é humilde não pode dizer que é humilde, aí nós temos um conflito enorme com a declaração do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus não apenas se chamou de humilde, mas ele diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava dizendo, eu não só sou humilde, mas eu sou a sua referência de humildade. E se esse nosso conceito estiver certo, e não está, então Jesus é que estaria errado. E nós sabemos que ele também não está errado. Por quê? Porque se ser humilde é depreciar-se, né? E a pessoa não pode nem dizer que é, Jesus já estaria falhando nisso. Há uma frase do grande escritor C.S. Lewis que diz o seguinte, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Qual a diferença? A diferença é que você não se diminui, né? Você não se rebaixa, você não se deprecia, você apenas sai do centro. E nesse sentido, nós olhamos para o exemplo de humildade de Jesus e percebemos o quanto essa frase é verdadeira. Porque Jesus se coloca em público e diz, eu só falo aquilo que eu ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. O tempo todo Jesus sai do centro, no sentido de dizer, não sou apenas eu ou de mim mesmo, mas é aquilo que eu recebo do Pai. Aliás, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O tempo todo o reconhecimento e a glória é transmitida ao Pai, que o capacitou pelo poder do Espírito Santo. Mas no primeiro sermão público de Jesus, ele se levanta na sua cidade, em Nazaré, lê o texto do livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, né? Me ungiu para libertar, para proclamar, e ele simplesmente se levanta e diz, hoje se cumpriu essa palavra. No primeiro sermão público, ele se põe diante das pessoas e diz, eu sou o cara que tem a solução para as suas necessidades. Mas, obviamente, ele não está dizendo, eu sou de mim mesmo. Ele diz, eu fui ungido por Deus, eu fui habilitado e capacitado. Nós precisamos entender a importância de não ir a extremos. Não confunda humildade com inferioridade. Muita gente tem confundido humildade com inferioridade, com mediocridade, com autodepreciação. E isso não são coisas necessariamente compatíveis, não nessa lógica, não nessa perspectiva.
Eu falei semana passada que esse posicionamento de diante de Deus, ficar dizendo eu não posso, eu não consigo, dei os exemplos de Moisés em Êxodo 4 e de Jeremias, em Jeremias capítulo 1, que são atitudes que irritam a Deus e que Deus censura. Nós precisamos nos ver de forma correta, e isso significa não ir para o terreno da inferioridade.